Senhor, nós nesta tarde, meu Pai, entramos na Tua presença, Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós estamos em oração nesta tarde, Senhor. Eu e a minha família, Jesus, estamos em oração. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Queremos te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida, pelo nosso alimento cotidiano, pela nossa saúde, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua proteção, pela tua ajuda, pelo teu sustento, Senhor. Queremos te exaltar mesmo nos tempos difíceis, Senhor. Queremos dizer que é possível servir ao Senhor mesmo no tempo de esterilidade, meu Pai. Às vezes, meu Senhor, nos sentimos tão sozinhos, tão vazios. Às vezes, Senhor, sentimos que as nossas dificuldades são tão grandes. Mas muitas das vezes, Senhor, não olhamos para a necessidade das outras pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, Pai. Por mais difícil que seja a caminhada, Senhor, o Senhor está conosco. E quantas são as pessoas, meu Deus, que neste momento estão, meu Pai, nos leitos de enfermidades. Quantas são as pessoas que neste momento, Senhor, nesta tarde, estão numa CTI, numa UTI. Quantas são as pessoas esparramadas, Senhor, por este país, que estão nos leitos de dores, gemendo com um tumor, com um câncer. Gemendo, meu Pai, urrando de tantas dores. Quantas são as pessoas que estão nas filas de hospitais agora, Senhor? Quantas são as pessoas, meu Pai, que estão aprisionadas em presídios? Quantos são jovens, meu Pai, que estão agora matando as suas vidas nas drogas? Quantas são as famílias que neste momento, Senhor, estão se dispersando, estão se agredindo, meu Pai, estão se matando, tanto desentendimento, Senhor, tanta divisão, tanta contenda. Às vezes, meu Pai, nós somos tão egoístas que não conseguimos, Senhor, olhar, meu Pai, um palmo adiante de nosso nariz, de nossos olhos. Parece que os nossos olhos estão voltados somente para nós mesmos. E quanto que isso acontece, Senhor, a humanidade se definha, Senhor. Às vezes nos perguntamos o que podemos fazer para ajudar o outro, sendo que temos também dificuldades. Mas nós temos um Deus justo e verdadeiro, que nos consola, que nos conforta, que nos ajuda.
Temos a base, temos o alicerce e muitas das vezes achamos que não temos nada. Esquecemos de entender que as pessoas necessitam apenas dessa base. Nos faças entender, Senhor, o verdadeiro sentido das coisas reais e das coisas que têm verdadeiramente o valor. O verdadeiro valor e sentido para Ti, Senhor. Que nesta tarde o Senhor possa usar as nossas vidas para curar as feridas, as enfermidades. Que nessa tarde, Senhor, o Senhor possa usar, meu Pai, a minha vida como canal de bênção, Senhor, para desenvenenar, meu Pai, muitas pessoas, para levantar, Jesus, para restituir, para salvar, Senhor, aqueles que estão perdidos, Pai. Ajude-nos, Senhor. Sim, Senhor, eu peço que o Senhor use-me no nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos. E eu gostaria de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus nessa tarde. Eu gostaria de, na palavra de Deus, aqui em Lucas 1:5, eu gostaria de falar sobre um casal. Um casal que serve a Deus mesmo na sua esterilidade. Um casal que espera o tempo de Deus nas suas vidas. Eu gostaria de falar sobre Zacarias e Isabel. Aqui em Lucas 1:5, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de chamar você para meditar na palavra de Deus. Eu gostaria de começar falando para você que é possível servir a Deus na esterilidade. É possível servir a Deus quando você tem esterilidade. Hoje, eu acredito que pelo evangelho que é pregado hoje, na maioria, eu acredito que tem muitas pessoas mortas. Eu acredito que tem muitas pessoas doentes. Eu acredito que tem muitas pessoas enfermas. Membros, pastores, obreiros, esposa de pastores. Existem no nosso meio evangélico uma doença espiritual. Uma doença que muitas das vezes é causada pelo nosso próprio ego, pela nossa própria vontade.
e não reconhecermos a soberania e a vontade de Deus. Eu queria chamar a sua atenção para a meditação na palavra de Deus. Está na hora. Nós temos tantos pregadores no nosso país. Eu não vou falar nem do mundo, eu vou falar só do Brasil. Nós vivemos num país abençoado. Nós vivemos num país em que nós temos liberdade de proclamar o Evangelho do Senhor. Mas muitas das vezes o que nos falta, irmãos, é coragem. Muitas das vezes o que nos falta é fé de proclamar aquilo que cremos. Nós precisamos de uma profundidade, de uma raiz espiritual, de um alicerce profundo no Senhor Jesus, para que nós possamos ser curados, sarados, para a glória de Deus. Aleluia. Nós precisamos, nós os remanescentes de Deus, precisamos proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. E eu volto a dizer, é possível, irmão, irmã, você servir a Deus na esterilidade. Hoje, a pregação do Evangelho, ela contradiz com a pregação cotidiana do dia a dia de hoje. Porque o que nós estamos cansados de ouvir é a respeito de curas, de milagres, de transformações, de promoções. Mas quando nós paramos para conhecer a palavra de Deus, nós sabemos que o Evangelho do Senhor não é nada disso. O Evangelho do Senhor Jesus não é promoções de vida melhor. O Evangelho do Senhor Jesus não é para se dar de bem. Não é para adquirir posições, bens. Não. Não é nada disso. O Evangelho do Senhor Jesus é dar a sua própria vida em servir os passos do seu Mestre, do seu Senhor. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus não é apenas para ser anunciado, para você mudar de vida, para você conquistar bens, para você alcançar um prodígio, um milagre. Não. O Evangelho do Senhor Jesus é para nos salvar. É para nos libertar dos cativos de Satanás. E aqui nós podemos ver isso. Aqui não se trata de apenas duas pessoas comuns. Mas aqui se trata de um sacerdote e a sua esposa. Aqui se trata do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel. A palavra relata que ambos eram juntos. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ora, se eles eram justos, se eles viviam irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, entra-se então a questão, um ponto de interrogação. Por que essa mulher era estéril? Eles não tinham filhos. Por que sua mulher era estéril? E como a Bíblia relata, eles já eram avançados em dias. Um sacerdote, como uma esposa estéril, mas que a esterilidade não interferiu
na sua vida. Não interferiu na sua integridade diante de Deus. Como a palavra diz que eles já eram avançados, você pode imaginar que anos Zacarias e Isabel serviam a Deus. Anos de suas vidas com integridade, irrepreensivelmente vivendo nos preceitos e mandamentos do Senhor. Se fosse hoje, irmãos, se fosse hoje, quanto que Zacarias e Isabel não teria que enfrentar, né? Tantas palavras, tantas contradições, né? Como a gente vê o evangelho sendo pregado hoje, na maioria das vezes, dos casos. Não, você cobre de Deus, porque você merece, né? Você merece cobrar de Deus. Cobre de Deus, coloque Deus na parede. Já pensou se Zacarias fosse aquele sacerdote cheio do seu ego, da sua prepotência, da sua arrogância, né? Ah, não, se Deus não me der um filho, então eu tiro a minha gravata. Então eu vou parar de pregar o evangelho. Então eu vou deixar de ser sacerdote. Ele iria deixar de ser sacerdote diante de Deus para mostrar seus benefícios diante do povo. É isso que muitos hoje têm feito. Eles preferem renunciar diante de Deus do que não mostrar uma boa aparência diante do povo, né? Porque o evangelho retorcido hoje levou as pessoas a identificar as outras pelas promoções, pelas características, pelo materialismo, pela sua maneira de ser, de viver. O cristão tem que possuir, o cristão tem que ter, o cristão tem que ser próspero, o cristão tem que isso, o cristão tem que aquilo, o filho de Deus merece o melhor, o filho de Deus... Hã? E aonde você vê isso na Bíblia, irmãos? Mais à frente, em outros áudios, eu vou falar mais à frente dos 2 maiores profetas do Novo Testamento, que é justamente o filho deste homem, que no devido tempo Deus supriu a sua necessidade, que no devido tempo Deus ouviu a oração deste casal, que no devido tempo Deus deu a eles um filho. Eu vou falar mais à frente desses 2 maiores profetas do evangelho. Aleluia. Aleluia. Tá na hora, irmãos, de cair a venda dos nossos olhos. Tá na hora de nós começarmos a mastigarmos a palavra do Senhor. Tá na hora de nós começarmos a atentarmos para o que verdadeiramente é certo. A esterilidade na vida de Isabel não fez com que Zacarias deixasse de servir a Deus. E não fez com que Isabel deixasse de servir a Deus. E por causa da vida deles no altar de Deus, por causa da superação da esterilidade, por causa da fidelidade que eles tinham para com Deus, acima de todas as coisas, já eram avançados de idade, já eram tristes, em parte sim, porque eles desejavam um filho, um casal deseja um filho. Já eram avançados de dias, não tinham essa felicidade de ter um filho, de poder participar, de ter uma família completa. Mas isso não era motivo deles blasfemarem, não era motivo deles tropeçarem, não era motivo deles voltarem atrás, não era motivo deles reedificarem a Deus, contestarem a Deus. Mas mesmo com a sua esterilidade, mesmo com as suas dores, com as suas tristezas,
mesmo com uma partícula dos seus interiores sem serem satisfeitas, eles serviam o Senhor com integridade. Eles serviam o Senhor de uma maneira fiel e agradável aos olhos de Deus. Que nós possamos, irmãos, pegar os nossos exemplos. Eu quero dizer para você, mãe, irmão, você que está envenenado, envenenada por palavras que não vêm da palavra de Deus. Palavras que vêm da boca de homens corrompidos pelos sistemas, por esse sistema materialista. Já pensou se Zacarias e Isabel fossem se sentirem menosprezados diante de Deus? Porque até então, naquela época, mulher que não gerava filhos não era valorizada. Era vista como uma mulher desprezada. Uma mulher, pode-se dizer até mesmo, esquecida por Deus. Né? Se não tem fertilidade, então Deus não abençoou. Então Deus fechou o amado, Deus fechou o ventre dessa mulher. Então, porque não tem bênção de Deus, não é? Aí é onde nós nos enganamos. Porque muitas das vezes Deus permite na nossa vida as amarguras, as humilhações. Pessoas dizem sobre nós para ver verdadeiramente quem somos. Quando as pessoas olham para nós e nos tratam com desprezo. Quando as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar em nós os feitos de Deus. Quando as pessoas olham para nós e não conseguem enxergar que somos abençoados por Deus. Porque não temos o que mostrar. Porque não temos o que oferecer. Porque não somos férteis. Aí o que nos vem é o quê? Eles estão assim por isso, eles estão assim por aquilo. Eles estão assim por isso, por aquilo. Não, é porque eles não têm comunhão com Deus. Não, porque eles não são de Deus. Não, você está assim. E isso, muitas das vezes, irmãos, mata. Se você for uma pessoa fraca espiritualmente, você morre. Você deixa de olhar para Deus e você começa a olhar para o que o homem diz sobre você ao seu respeito. Irmã, irmão. Só você pode dizer a sua vida a respeito seu entre você e Deus. Só você pode dizer. O homem julga precipitadamente. O homem julga errado. O homem ele não conhece os planos e propósitos de Deus. É por isso que volta e meia Deus ele está fazendo surpresa. Deus ele está modificando situações. Mas isso não é quando eu quero. Isso não é quando você quer. Isso é quando Deus decide. Você está vendo aqui Zacarias cobrando, falando algumas palavras desaforadas com Deus? Você está vendo o comportamento deles distorcido a conduta cristã? Não. Que isso seja um exemplo para nós e que isso venha trazer cura dentro de nós, dentro do nosso coração. Talvez você está aí agora, você vai ouvir essa pregação, não sei onde essa pregação vai chegar. Eu não sei, mas eu sei que Deus vai levar a quem precisa dessa pregação. Talvez você está aí caído, sabe por quê? Porque você pensa, Deus não me ama. Deus ama o fulano mais do que eu. Porque o fulano tem um carro, eu nunca consegui possuir um carro. O fulano tem uma casa, eu nunca consegui possuir uma casa. O fulano tem tudo, eu não tenho nada. Talvez você pense assim, o filho da fulana foi curado, o meu morreu. Então por isso Deus
não me ama suficientemente como ele ama a vida do fulano. Talvez o fulano é mais fiel que eu. Talvez eu sou o opróbrio. Talvez eu não ache mercê diante de Deus. Talvez eu não ache graça diante de Deus. Talvez você possa pensar isso. Mas Zacarias não pensou isso. Porque eu sei que Zacarias e Isabel não pensaram isso. Porque a Bíblia relata que eles viviam irrepreensivelmente diante de Deus, nos mandamentos e nos preceitos de Deus, para você conseguir, mesmo na esterilidade, mesmo no opróbrio, continuar uma vida permanente a Deus. Isso significa que você confia e aceita a vontade de Deus na sua vida. Ainda que não venha satisfazer o seu ego, suas vontades, ainda que você venha com dores, com gemidos, me mostra, irmãos, qual foi o discípulo de Jesus que não sofreu para fazer a sua vontade? Qual foi o profeta? Jesus foi o exemplo de maior profeta. E ele cumpriu a vontade de Deus. Foi sorrindo? Foi, irmãos? Foi sorrindo, né? Toda hora tomando Coca-Cola, comendo churrasco. Ah, Jesus quando nasceu ele foi hospedado nos melhores hotéis da terra. Foi assim? Foi ou não foi? A morte de Jesus foi uma morte linda, maravilhosa. Ele não sentiu um mínimo de dor. Foi assim? Está na hora de acordarmos, irmãos. Está na hora de acordarmos. Eu quero dizer para você que está doente. Você está doente hoje, mas amanhã não significa que você pode estar doente. Você é pobre hoje. Você hoje, talvez onde você se encontra hoje, você se encontra desempregado. Desempregada. Mas isso não significa que você vai viver a vida inteira desempregado. Missionário, pastor, mas eu já tenho anos nessa vida. Não significa que você vai findar os seus dias nessa vida, não. Ainda que você seja avançado de dias, há uma esperança para você. Sirva a Deus. Sirva, vença a esterilidade, vença a dificuldade, vença a fome, vença o desemprego, vença as dificuldades, vença. Não é vencendo, mudando a situação não, mudando isso não, porque você não pode mudar nada na sua vida. Mas vença superando as dificuldades. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que gemer, gema. Mas nunca deixe de confiar no Senhor. Nunca deixe de esperar nele. Nunca deixe de imaginar que a qualquer momento o Senhor, ele te socorrerá. E nunca espere só um lado das coisas. Nunca espere, coloque na sua mentalidade, vai ser assim. Não decida nada. Espere que Deus, ele traga respostas para você e para a sua vida. Porque as respostas de Deus são verdadeiras. As respostas de Deus são fundamentais. As respostas do Senhor são respostas certas e que vão te edificar. Se você quiser mudar a sua vida com o quadro das suas próprias mãos, tu pode fazer coisas que amanhã você vai pagar grandes consequências. Espere no Senhor. Espere o tempo que for necessário. Mas se eu morrer assim? Se você morrer assim, Deus permitiu que você morresse assim. Existem situações na Bíblia que foram mudadas. Existem situações que não foram mudadas. O mesmo Jesus que curou foi o mesmo Jesus que morreu na cruz. O mesmo Jesus Cristo que libertou tantas pessoas foi o mesmo Jesus que aceitou a morte de João Batista no cárcere.
Nós temos que saber individualizar as coisas, separar, discernir. Coisas que são para o nosso benefício, coisas que são para o benefício do reino de Deus. Nós precisamos de maturidade espiritual, irmãos. Não podemos querer forçar Deus a fazer aquilo que Ele não quer fazer, ou aquilo que não tem interesse em Deus em fazer. Mas aquilo que for da vontade de Deus, isso sim Ele fará. E tudo que Ele fará para o nosso bem. Ele fará para o crescimento do reino. Ele fará para frutificar. Então, você que está desmaiado, que está doente, que está se sentindo desprezado, desprezível, não se sinta menos por causa de coisas materiais. Não se sinta menos porque você está doente. Não se sinta menos por isso ou por aquilo. Não. Mas se renda a Jesus Cristo. Siga Ele. Não pense que tudo que você já serviu a Deus foi em vão. Não pense que tudo que você já caminhou com Cristo não valeu nada. Não pense isso. Jamais. Mas tente prosseguir até o fim. E deixe que Deus nos dará a resposta no devido tempo. A resposta da sua vontade. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos crescer espiritualmente e sermos curados pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Amém.